Olá! Agora nós vamos falar sobre Learning Experience, como melhorar o aprendizado. Eu sou Regiane Mendonça e hoje nós vamos discutir um pouquinho mais sobre como melhorar, como facilitar o aprendizado dos nossos alunos. Geralmente, a gente fica nas aulas sem entender por que que alguns alunos aprendem, por que outros não aprendem. Até nós mesmos, quando nós participamos de algum curso, algum treinamento, alguma aula, a gente vê que algumas pessoas têm mais facilidade de aprender, outras têm menos facilidade. Algumas se identificam com aquele método, com aquela metodologia utilizada pelo professor, pelo instrutor, outros não. E aí acaba ficando com a ideia de que pode ter sido ruim aquela experiência. E o Learning Experience, que seria a experiência do aprendizado, vem justamente para a gente conseguir trazer uma experiência que resulte num aprendizado melhor, que resulte numa captação melhor daquilo que ele está aprendendo, daquela competência que nós estamos desenvolvendo. Então, a ideia do Learning Experience é que nós possamos oferecer ao nosso aluno uma experiência de aprendizado onde ele vai conseguir captar melhor, vai conseguir reter melhor aquilo que nós estamos passando e, principalmente, ele vai se identificar melhor com a forma que nós estamos trabalhando. Então, a gente tem essa experiência do aprendizado que faz parte da jornada do nosso aluno. Para a gente poder falar um pouquinho mais de como trabalhar com o Learning Experience, como a gente pode trazer essa melhoria no aprendizado do nosso aluno, nós vamos começar falando de dois conceitos, que é o Learning Experience Design e o Learning Experience Platform. Então, o Learning Experience Design ele está relacionado à forma que nós montamos o nosso curso, que nós montamos a nossa aula. Até porque quando a gente tem alunos de vários estilos, vários tipos de aprendizagem, ao trabalhar com design, ao montar, ao desenvolver a nossa aula, nós precisamos estar ciente, precisamos conhecer o estilo do nosso aluno para poder atingir melhor o nosso objetivo. Então, quando a gente fala do Learning Experience Design, nós estamos falando de desenvolver uma aula, criar um plano de aula, criar uma metodologia que seja mais adaptada, mais integrada, mais alinhada ao perfil do nosso aluno. E depois nós temos o segundo conceito, que seria do Learning Experience Platform, que ele está voltado à plataforma que a gente usa. Então, qual experiência de aprendizado o nosso aluno vai ter na plataforma que nós estamos utilizando? Então, dentro dessa plataforma, nós podemos trabalhar com várias metodologias. Então, podemos trazer uma metodologia baseada na gamificação, podemos trazer uma metodologia baseada em problemas. E, além disso, essa plataforma, que é um sistema de gerenciamento do aprendizado, ele traz uma experiência para o nosso aluno que ele vai desenvolvendo o conceito, ele vai adquirindo o aprendizado, ao mesmo tempo que a plataforma vai integrando com ele, vai orientando ao que ele precisa aprender, vai tendo uma integração melhor com ele, sugerindo conceitos que possam melhorar o resultado desse aprendizado. Então, é isso que a gente pensa quando fala do LXP. Então, essa é a ideia do LXP. Só que, quando a gente fala do Learning Experience, a gente não para por aí.
a gente vai um pouquinho além. Esses são alguns conceitos aí que já fazem parte. Mas o que a gente pode ter, né? O que a gente pode trazer de recursos associados ao Learning Experience, né? Então, o que mais a gente pode trazer? A ideia do Learning Experience é trazer uma experiência centrada no usuário. Quando a gente pensa de uma metodologia mais tradicional, está focada no instrutor, no professor, enquanto que o Learning Experience é centrada no usuário. Então, a gente busca com que o nosso usuário tenha uma boa experiência, para que o aprendizado seja tranquilo e confortável. Tudo isso tem que estar dentro de um contexto. Então, a gente vai contextualizar o aprendizado, a gente vai rastrear os movimentos dele para poder identificar melhor qual é a sua necessidade e, a partir daí, recomendar conteúdos semelhantes e que possam complementar o que ele está fazendo. E não podemos esquecer da interação social. Por quê? O aprendizado hoje, ele é mais colaborativo. Então, as pessoas aprendem por meio da interação com outras pessoas. Por isso que a gente fala muito da teoria do 70-20-10, onde 70% do que nós aprendemos é o aprendizado informal. A gente aprende das nossas experiências, nas nossas conversas informais, na nossa observação. Então, a interação social precisa estar integrada ao aprendizado. Então, precisamos oferecer ao nosso aluno essa possibilidade através de fóruns, por exemplo, para que ele possa ter essa troca, ainda mais quando a gente fala de EAD, que eles estão em locais diferentes. Como nós vamos integrar os alunos para que eles possam promover algumas trocas? Então, esses são os 3 recursos principais quando a gente trabalha em experiência do aprendizado. Além disso, falando de aprendizado, a gente tem várias teorias. Uma das teorias que é super relacionada ao Learning Experience é o ciclo de aprendizagem do Kolbe. Então, ele fala que o processo de aprendizagem, ele ocorre em 2 eixos. Nós temos o eixo do processamento, que é como nós fazemos as coisas, e temos o eixo da percepção, que é como nós pensamos sobre as coisas. E o nosso aluno não é diferente. Ele precisa estar integrado a como fazer e qual a percepção que ele tem daquilo que nós estamos ensinando para ele. Por isso que o ciclo de aprendizagem do Kolbe trabalha num processo de 4 etapas. A primeira etapa é a experiência concreta. O que seria essa experiência concreta? Então, está ligada ao agir. Então, como o nosso aluno vai agir em relação àquela experiência? E como ele vai refletir, que é a observação reflexiva. A partir disso, ele vai conceitualizar e aplicar. Quando a gente fala desse processo de aprendizagem do Kolbe, ele também está relacionado a 4 tipos de aprendizagem, que cada pessoa, dentro desse processo de aprendizagem, que é a experiência concreta, a observação reflexiva, conceitualizar e aplicar, tem um estilo. Então, alguns têm experiência concreta e a observação reflexiva, outros observação reflexiva e conceitualizar, outros conceitualizar e aplicar, e outros aplicar e a experiência concreta. Então, é importante nós entendermos como funciona esse processo para que a gente possa desenvolver as nossas aulas pensando como o nosso aluno vai entender melhor, como ele vai ter uma experiência que vai melhorar esse aprendizado dele. E aqui nós temos o ciclo de aprendizagem do Kolbe. Então, aqui
ele fala tudo como ocorre essa aprendizagem. Então, a gente tem o eixo da percepção, o eixo do processo, a experiência concreta, que está relacionada ao sentir, observação reflexiva, observar. Então, quando a gente tem um estilo que ele está entre experiência concreta e observação reflexiva, nós chamamos o estilo de aprendizagem de divergência. Entre a observação reflexiva e a conceituação abstrata, temos a assimilação. Entre conceituação abstrata e experimento ativo, que é o fazer, nós temos a convergência. E entre o experimento ativo e a experiência concreta, nós temos a acomodação. Então, a partir daí, cada aluno desenvolve o estilo de aprender. Alguns aprendem questionando mais, outros aprendem criando teorias, outros aprendem por dedução, outros aprendem através de tentativa e erro. Então, nós precisamos conhecer esse ciclo para poder oferecer melhor um resultado, uma experiência para o nosso aluno. Só que isso ainda não é tudo também do Learning Experience. A gente precisa trabalhar o design instrucional, que está ligado ao Learning Experience Design. Nós temos a taxonomia de Bloom, que trabalha os objetivos de aprendizagem. E nós temos aí os conceitos simples da pedagogia, andragogia e da eutagogia. Então, o design instrucional é o recurso utilizado para a gente poder criar o nosso curso, montar a nossa aula. Então, envolve desde a análise do nosso público, a análise do nosso aluno, até a forma que nós vamos passar o conteúdo para ele. Quando a gente fala da taxonomia de Bloom, estamos falando de organização dos objetivos educacionais, que tem três níveis, né? Temos o nível cognitivo, o nível afetivo e o nível psicomotor. Então, o cognitivo está ligado à aprendizagem intelectual, o afetivo, sensibilização e valores, e o psicomotor, execução de tarefas. Então, cada competência que nós passamos no nosso aluno vai ter também um objetivo educacional, um objetivo de aprendizagem. E por último, nós temos a eutagogia, a andragogia e a eutagogia. Então, a pedagogia é associada ao professor, que conduz o processo de ensino-aprendizagem. A andragogia é o próprio instrutor que conduz o que aprender e ao aprender do aluno. Então, está voltada ao aprendiz, ou seja, ao nosso aluno. Ele é o protagonista. O professor, o instrutor, vai conduzir o aluno. E quando a gente fala de eutagogia, o aprendiz e o instrutor, ou seja, o aluno e o professor, eles são uma única pessoa. Ou seja, nós aprendemos e também estamos buscando mais informações. Então, é nós aprendermos conosco. E aí a gente consegue ter um pouquinho mais aí do que a gente pode fazer, do que a gente pode desenvolver para oferecer uma experiência mais agradável para o nosso aluno. Muito obrigada, estou à disposição. Se alguém quiser conversar, se alguém quiser enviar alguma informação, aqui estão os meus contatos. Até já!